Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Hoje vamos explorar um tema cada vez mais presente em nossas vidas, o uso de telas, especialmente na infância e os seus impactos. Eu sou a Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia. E eu sou Sácia Alvarenga, psicóloga especialista e supervisora clínica. Esse episódio conta com o apoio da Clínica Foco, psicoterapia e educação continuada, onde eu atuo como supervisora clínica. Posso dizer que a Foco tem um atendimento excelente com profissionais altamente qualificados. Para mais informações sobre agendamentos, basta apontar o seu celular para o QR Code na tela e visitar o site. E para esse papo tão necessário, temos dois convidados especiais. O ator e produtor Bruno Lopes, que vai contar como se tornou pai e como divide a responsabilidade da criação do Romeu junto com a sua esposa Priscila Fantin. E o nosso especialista convidado é o psicólogo Renato Caminha, que nos ajudará a descomplicar a criação de crianças e adolescentes. Renato é terapeuta cognitivo, educador parental e pesquisador nas áreas de empatia, emoções, regulação emocional e educação socioemocional. Além de atuar como professor e palestrante internacional, ele é autor de diversos livros. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui. É uma honra ter vocês com a gente para esse bate-papo. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui junto, para a gente poder acrescentar e crescer aí. Isso aí. Bom, então para a gente começar, a gente queria que o Bruno contasse para a gente como é que foi esse processo de se tornar pai, como é que foi descobrir esse amor aí de pai, como é que a paternidade entrou na tua vida? Já começa assim, o impacto. Assim, nunca fez muito parte dos meus planos, para ser bem sincero, assim. Eu sempre tive uma organização na minha vida onde eu não achava que, pelo menos até então, fazia parte de. E aí, quando eu comecei a namorar minha atual esposa, ela já tinha um filho, e a gente junto ali, enfim, começou a estabelecer uma relação, eu e ela, eu e ele. Sem compromisso nenhum, apenas realmente enfim, aproximação, de carinho, enfim, atenção e reciprocidade. Mas assim, básico de um adulto com uma criança, nada além disso, assim. Respeitando os limites dele, ele também respeitando os meus, e a gente ali caminhando. Então, foi tudo muito natural, a ascensão do relacionamento meu com ele, assim como o meu com ela. Eu costumo dizer que desde quando a gente se conheceu, são várias relações ali. Então, assim, tem eu e a minha esposa, na época namorada, tem eu e ele, tinha ela e ele, e tinha todo mundo junto. Então, assim, a gente sempre teve uma atenção para com isso tudo. E as coisas foram sempre muito naturais, assim, sabe? Tipo, muito tranquilo, eu respeitava a hierarquia, que ela era a mãe, então assim, eu não falava nada, não participava de nada, às vezes eu dava um comentário pedindo permissão antes para de repente trazer um pensamento ou alguma coisa do tipo, mas deixava as coisas acontecer. E aí, o Romeu estava com quantos anos? Acho que 6. 6 bem anos. novinho, né? E aí, já recentemente tinha feito 6, assim. E aí a gente começou a amadurecer tudo isso no processo de namoro, né? Eu morava em São Paulo, ela morava no Rio, então assim, toda vez que a gente estava junto, a gente realmente estava junto, né? Assim, não era aquela coisa que eu ia lá, encontrava e ia embora, não, a gente ficava junto. Quando ela estava em São Paulo, ele ia junto também, então tinha realmente uma relação. E aí, um pouco tempo depois, ele já na escola começava a manifestar o sentimento dele, expondo para as outras pessoas, ou seja, quando tinha que desenhar alguma coisa de casa relacionado à família, então ele sempre desenhava a mãe, os cachorros, ele e eu, com as características da época, eu. Então ali já começou a despertar que realmente tinha ali uma coisa mais séria, né, de fato. E até que um belo dia eu cheguei lá, a gente chegou de viagem de um trabalho, e aí ele me chamou no quarto e pediu para ser o pai dele. Eu de bate pronto aceitei,
E eu saí de lá falando assim, Jesus amado, o que eu fiz? Porque realmente é uma responsabilidade, né? Não é aquela coisa da mulher falar assim, engravidei, engravidou, então você correu todos os riscos, né? Você sabe o que você teve que fazer para poder correr os riscos de, enfim, engravidar. E eu ali na hora saí, uau, aí contei pra ela, e ela começou a chorar e tal, e aí assim, falei, bom, beleza, então, a partir de agora, então, eu tenho um pouco mais de autonomia, lógico que não vou exercer de uma hora para outra, mas eu vou participar, de fato, um pouco nos bastidores, conversando com ela, até eu começar a poder ter esse lugar com ele, com o tempo dele, de entender que ali, a partir do momento que eu sou o pai, eu não sou só o pai na parte good, né? Eu sou o pai ali para exercer limite, para conversar sobre todas as coisas. E sempre foi tudo muito natural, sempre foi tudo muito gostoso, assim. Então, assim, não teve muito problema. Falei demais. Quando ele te pediu para ser pai dele, eles estavam quantos anos? Mesma idade. Mesma idade. Passou ali uns 6 meses, talvez. Por aí. Criou um vínculo, né? E, Renato, você pode explicar um pouquinho pra gente como é que é esse processo, assim, da gente virar pai, mãe, o que tá envolvido? Qualquer um pode se tornar pai e mãe, tem a emoção amor envolvida ali, que é a emoção de cuidado, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Pergunta simples, né? Muito. Nada aqui, 45 minutos. Não, na verdade, é complicado se tornar pai e mãe, né? Porque eu até... Esse livro aqui que eu escrevi aí, Cabe um Filho na Sua Vida, é justamente por esse tempo, anos a fio de como terapeuta. Eu comecei a trabalhar ainda como estudante em projeto de uma pesquisa no departamento de genética que chamava Variáveis Bioculturais de Incesto na Espécie Humana, chamado Efeito Westermarck, que trabalhar com crianças vítimas de violência, e eu comecei a ver que o mundo era cão com as crianças. Então eu tenho muito substrato de literatura aí nesse livro, e uma coisa que 60%, os relatórios internacionais, das principais agências internacionais, 60% a 70% das crianças no mundo não recebem aquilo que é básico, saúde, saneamento, educação, isso sem falar naquilo que a gente sabe que é a nutrição emocional, que é aquela coisa para dar. Então eu falo, eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 19, com a mesma mãe, ainda bem, porque se tivesse 2 vezes eu estava lascado, né? Com 2 vezes, com cada uma, com um filho, nossa, é muito complicado. E assim, então não tem nada moral nisso, não me sinto superior por ter filho, pelo contrário, acho que é um perrengue ter filho, é complicado, mas assim, filho não é para qualquer um, né? Qualquer um tem filho. Então eu considero, eu brinco que esse livro aí, ele coloca o cérebro cartesiano com os algoritmos biológicos a dialogar, porque a gente tem aqueles princípios do imperativo reprodutivo, deixar cópia gênica, isso é biológico, é um programa biológico. E as pessoas, como terapeuta, eu vendo assim, a surpresa dos pais, o despreparo dos pais, o abandono emocional dos pais. E aí até brinco, né? Nós terapeutas não ficamos desempregados nunca, porque é uma galera aí toda, né, despirocada. Você só reconhecer isso. Porque às vezes não então, assim, o processo de tornar-se pai, eu considero o ato mais generoso que alguém pode ter na vida, assim. Porque é um ato de desprendimento, e eu digo, é um ato que a gente não controla absolutamente nada. Geralmente a gente elabora roteiros para os filhos, né? Eu quero que ele seja isso, aquilo, que eu falo, galera, esquece isso. Aí me pergunta, mas você não elabora roteiro para os seus filhos? Eu digo, sim, que ele seja gente do bem, só isso, não mais. Agora, eu estou fazendo um levantamento, inclusive junto com a Thalita, que a gente está fazendo a gente fez esse primeiro livro aí, depois vai sair uma coisa maior aí, né? De um perfil assim de adolescentes e crianças e famílias. Os pais já preferem que o filho seja heterossexual. Começa por aí. E aí você pergunta, daqui a pouco ele está sendo empático, né? Sabe que o filho pode sofrer bullying. Então, mas por que assim? Porque quero que ele seja normal. Aí já começou cagado. Sabendo que assim, que hoje a ciência sabe que não existe opção sexual, né? Que aperta um botão. Então, esses dias uma amiga minha disse que é o idiota que ia optar por isso, para sofrer bullying, segregação, escrotizado na família. Então, aí a gente já vê um despreparo com os pais da relação aos estresses que são naturais e previsíveis, que a gente tem obrigação como orientador parental. Vai chegar nos 2 anos, vai começar a raiva, vai começar a bater, o botão da raiva vai começar a subir, tolerância à frustração, birra, e aí os pais fazem interpretações equivocadas disso. Então, onde é que eu estou errando? O meu filho não me ama mais, eu faço tudo para ele e ele me faz desaforo. Então, eu acho que é um desafio
tremendo, assim. E é um tremendo ato de generosidade quando você opta por ter filhos, porque assim, você não controla nada, absolutamente nada. Então, o filho não é uma ação na bolsa que você investe esperando um retorno, não tem que ter retorno nenhum. E aí tem aquela coisa assim, se a gente fizer tudo certo, dá tudo certo. Não, tem um monte de gente que faz tudo certo e dá ruim. E se, tem gente que vem de umas famílias absolutamente destrambelhada, despirocada, e é gente do bem. Então, olha a confusão. Né? E aí a ideia desse livro é isso. Eu digo, se a gente lê o livro e agora eu quero filho, tá bem, vai fundo. Tá avisado. Eu acho ótimo, porque você falou uma coisa que eu sempre pensei e falo, inclusive, que é investigar o porquê que você quer se tornar pai e mãe. Isso porque não é só uma situação de crença limitante ou uma coisa que imposta pela sociedade, uma coisa que principalmente a menina, né, quando é pequenininha, já fica ali com o negócio com as bonecas, o desejo de brincar e ser a mamãe e a filhinha. O porquê que você quer ser pai ou você quer ser mãe? Ali. Essa é a pergunta central do meu livro e da minha pesquisa. Porque eu sempre, dando aula na universidade para um monte de mulher, 80% da psicologia feminina, eu perguntava numa cadeira de evolução, psicologia evolucionista. Então, darwinismo na veia. Assim, quem é que quer ter filho aqui? As mulheres todas levantavam a mão. E aí agora me responda, por que você quer ter filho? Assim, você responde, você quer casar? Quero. Por quê? Porque eu quero ter uma companheira, eu quero ter alguém que seja para dividir boleto. Vai lá. Eu quero casar? Não quero casar, porque eu quero minha autonomia. Agora, quem é que responde por que você quer ter filho? A gente não pensa sobre isso, não, né? E a pergunta, me responda por quê, me dê um argumento cartesiano, cognitivo, coerente. Por que você quer ter filho? A gente é manipulado por esses algoritmos emocionais da biologia. Eu digo que depois de um rock and roll lá, que rolou, né, aquela coisa pesada, a gente está abraçadinho, e aí começam a vir aquilo que o Richard Dawkins chama de meme, né, que são as meméticas, a ciência da memética, começa a vir na cabeça uns algoritmos cognitivos do tipo assim, e se a gente tivesse um filhinho juntos? E aí, olha como a seleção natural é sacana, ela só seleciona aquilo que é bom na projeção. Então vai ter os seus olhinhos lindos, o seu sorriso maravilhoso. Ninguém fala, vai ter o gene de cão da sua mãe, mau caráter do seu cunhado, do seu irmão. Não, aí a gente só pensa em coisa boa. E aí é hora de o cérebro... Com esse avanço, com a nossa evolução cultural, gente, a gente tem que parar para pensar. Assim. É uma renúncia enorme, em todos os sentidos. O tempo inteiro. E a gente não vê as pessoas pensando no porquê querem ter filhos, e muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo que querem ter filhos pensando no mêsversário, no chá revelação, o que eu vou fazer, eu acho que né? O pior é pensar que quer ter filho para depois cuidar. Cuidar quando ficar velho, né? Quem vai cuidar era a segunda resposta que acontecia quando eu perguntava para minha galera lá de anos, lecionando na universidade, perguntava para a galera qual era o motivo. O primeiro motivo era cínico, né? Era assim, eu sei, isso é de um cinismo, uma troça. É para manter a população da Terra. A China e a Índia já garantiram. E o nosso problema com a Terra hoje é a infestação de sapo. Cagou, para com isso. Aí, então, da segunda era para cuidar de mim quando eu for velho. Falei, pois é um egoísmo, né? Aí investimento, é filho para investir, esperar alguma coisa em troca. E eu escrevi aí nessas coisas tudo aí, tá? Já escrevi, tá em todas elas, meus filhos, assim, não cuidem de mim. É obrigação minha fazer um plano de assistência assistida para quando ficar velhinho, morar lá num lugar, né, com os velhinhos, ok, desde que tenha uma adega e tal. E é muito legal isso, porque eu adoro observar pessoas principalmente, e sou fã de conversas com pessoas inteligentes. Então, assim, eu fico chocado como hoje a maioria dos pais, pelo menos que eu tenho proximidade, mesmo que seja só do campo de observar, eles estão fazendo filhos simplesmente para tentar tampar um buraco emocional, uma carência. Todos nós somos carentes. É impossível falar que alguém não é carente, mas tem pessoas que são muito mais. E eles estão fazendo filhos para poder tampar uma carência que eles têm, porque eles acham que vai ter alguém que vai amar incondicionalmente, o que eu acho que é uma mentira danada, porque a gente só ama incondicionalmente a nós mesmos. Olha aqui, ó. Porque, afinal de contas... Eu escrevi mitos da parentalidade. Um dos mitos da parentalidade é o mito do amor incondicional. Jura por Deus? Avacalho com ele. Cara, eu falo isso o tempo inteiro e a galera assim reage muito mal nas palestras ou coisas do tipo. Concordo. Porque amor incondicional é você com você. Se você não tá bem, você não vai estar bem para cuidar do seu. Vou te dar de presente pra você levar isso.
Ideias encaixadíssimas. E aí, sabe o que acontece? Eu acho que aí fica um monte de pais, mães, tratando os seus filhos como amigos, como coleguinhas. E aí você não consegue impor limite, porque você tem dó, você não consegue fazer a criança se desenvolver cognitivamente, motoramente, ou o que seja, porque você quer fazer por ele, para ele não passar por estresse, para ele não passar por dificuldades, porque você quer proporcionar o melhor. E o melhor é você proporcionar todos os desafios que ele tem que passar, para que ele possa superar e estar apto a ser uma pessoa grande na vida, grande no sentido de ser um ser humano, que é a minha preocupação com a minha esposa, no meu filho. Você falou de limites, né, Bruno? Eu queria que você explicasse um pouquinho aí. Como é que foi a tua participação ali em dar limites para o Romeu? Como é que aos poucos você foi introduzindo isso? A gente começou... Todas as coisas que eu faço ou que ela faz é sempre pautado em diálogo, em conversa. A gente conversa bastante para a gente poder ter o máximo possível do mesmo pensamento em prol da educação e da evolução dele. Então, a gente começou principalmente a resgatar valores, porque uma criança sem valores é uma criança vazia, um ser humano vazio, consequentemente. E se você não dá limite, e limite é qualquer coisa, me corrija se eu estiver errado, mas assim, é dar tempo para a pessoa poder se virar, deixar passar as dificuldades. Você vai sentir? Você vai sentir. Vai ser doído pra você? Vai ser doído pra você. Você ainda tem um agravante, que é você ter que cuidar da sua própria ansiedade, porque aí a gente vai lá e te quer resolver logo de uma vez, porque aí passou. Você não quer esperar, às vezes, 40 minutos pra uma criança de 6 anos amarrar um tênis na Disney. Então, assim, a gente foi fazendo o caminho dele aprender, esse é um exemplo real. Aí ensinei, ele conseguiu fazer, beleza, cara, agora você tá por conta. E aí parou, empacou, voltou no sistema de que alguém sempre amarrava pra mim, falou, tem que amarrar, eu falei, amarra. Aí ele começou a querer amarrar e não tava conseguindo, eu falei, não tem problema, quando você acabar de amarrar, a gente continua a brincar. E entra numa loucura, assim, de fica mal e chega lá e fala, não tem problema, a gente senta aqui. Aí passa 10, 15, 20, 30, 40 minutos e tá lá. E fala assim, cara, a gente vai ficar aqui, o parque vai fechar, não tem problema. Vai amarrar o tênis, você sabe fazer, você fez 3 vezes seguidas, cara, você é capaz, você é inteligente, você aprendeu muito rápido, você faz... Cara, e aí assim, uma das coisas que dá mais prazer, talvez, é você ver o orgulho que a pessoa tem de si própria em conquistar aquilo. Quando consegue, né? E nunca mais esquece. Mas aí você também vê o nível de tolerância, a frustração e de renúncia que tem num ato pequeno desse. Pois é. Aí você tá, filho, é isso. Isso. Eu queria estar em qualquer outro lugar do mundo agora, não aqui. E aí é que a coisa complica. É que a gente tem que tirar, às vezes tem que tirar de onde não tem, né, daquela energia. E às vezes a gente não tem mesmo, a gente tem que deixar claro que não dá. Né, para mostrar também o lado real da vida. Quer dizer, eu não dou conta de tudo, cara. E pais mentem que dão conta de tudo, né? Que é uma grande bobagem também. Então, mostrar a fragilidade, mostrar aquilo que eu não consigo fazer. Agora, o educar ativa o modo mais chato que a gente tem, né? Que é repetir. Eu brinco que quando meu filho tinha de 2 para 3 anos, eu apresentei um objeto da minha casa que se chama botão da descarga. Cara, às vezes, o cara tem 19 anos de idade, às vezes eu entro no banheiro, ele ainda não fez amizade com a porra do botão da descarga. Caraca, aí assim, e aí que parte você não entendeu, entende? E é isso, assim, é uma frustração constante, né, na paternidade. Até nesse livro eu abro o primeiro capítulo, eu faço uma brincadeira com um acrônimo PAI, é o permanente atestado de insuficiência, que não tem o que a gente faça que, né, e aí e vai fazendo. Então, parentalidade é frustração de saída, assim. Então, se você não tiver tolerância à frustração, faça qualquer outra coisa, adote um cão, e mesmo assim... vai te frustrar. E tem uma coisa assim, quantas pessoas, aí eu vou falar até pra vocês, que de repente evita de entrar em alguma situação, levantar algum assunto com qualquer pessoa, amigo, namorado, pai, mãe, para evitar qualquer tipo de conflito. Com certeza. Como é que você faz isso com uma criança que está em desenvolvimento? O conflito vem qualquer hora, né? Mas aí o que acontece é que você vê as pessoas tentando evitar o conflito porque a gente vai sentar para jantar e, poxa, tem que ser harmônico, porque tem aquela história da família Doriana, que tá todo mundo ali lindo e maravilhoso, ou aquela, hoje em dia, a família de rede social, que posta uma fração de
mentiras ou verdades, e todo mundo se baseia naquilo, e aquilo não é uma realidade de 24 horas. Sim. A realidade é você estar ali jogando o jogo e sendo, às vezes, duro. Duro no sentido de estar aqui, chegar junto, botar limite, trocar uma ideia, olhar no olho, chamar a resposta e falar assim, cara, você não vai dar descarga de novo com 19, com 15, com 12, com 9, qualquer idade que seja, deixar passar, e você vai virando uma bola de neve, e aí não volta atrás. Eu vi uma frase que eu achei sensacional, e repeti hoje para um amigo que está passando por um momento, e que eu já pensava em algo do tipo, mas veio de um jeito tão suave, tão bonito, que eu falei, caraca, como eu queria ter escrito essa frase assim, sabe? A gente lê isso, pô, por que eu não falei? E aí agora que eu falei tão bonito, talvez eu esqueça, mas assim, criança sem limite é mal criada, mal educada. Adolescente sem limite é delinquente. Adulto sem limite é bandido. Então tá na responsabilidade de nós, pais, tentarem ao nosso máximo, em prol do amor àquele ser, fazê-lo ser uma pessoa, um ser humano livre de qualquer tipo de preconceito e que seja para acrescentar numa sociedade. Para que ele seja uma pessoa boa, para que ele possa viver e decidir as próprias coisas do jeito mais... Se integrar no tecido social, isso Exatamente. Ô, Renato, a gente está falando um pouco sobre essa ideia do amor incondicional, né? Ali do filho por nós, de nós pelo filho. E aí a gente começa a vivenciar todos esses desafios, vai se frustrando. E aí fica um pouco difícil de botar limite, né? Assim, na dose ideal. Tem uma dose ideal? Tem algum parâmetro que a gente possa tentar se olhar, fazer uma autorreflexão? Porque limite demais a gente sabe que é prejudicial e limite de menos a gente também sabe que é. Tem alguma forma da gente encontrar, assim, o que seria um meio termo? Cada criança é uma criança. Então, por isso que a gente não consegue escrever manual de educar seus filhos. O Bruno Bettelheim escreveu um livro lá nos anos 80 que era sempre conforme os mais vendidos da Veja, da Isto É, que chamava Como Educar seus Filhos, né? E aí, cara, Como Educar Seus Filhos, você escreve um livro assim, o cara foi abandonado pelos filhos, num asilo na Califórnia, ele meteu um saco de plástico na cabeça, tomou uma dose excessiva de benzodiazepina e se matou. Pô, quem é que vai comprar isso? Caraca. Então, Complicado. começa por aí, né? Bom, então, o Watson foi outro, lá nos anos 50, que escreveu o Manual de Educar Filho. O filho dele disse... ele morreu e o filho dele disse, né, achincalhou com ele, que a pior coisa do mundo era ser filho de um monstro como ele. E o cara que também educou uma geração aí também com livros, né? A questão de cada criança, que cada criança é um desafio, né? Porque, assim, às vezes os pais falam do primeiro e do segundo filho. Pô, mas o Joãozinho era independente. Agora o Pedrinho quer que eu fique no quarto até um pouco ele adormecer, porque tem muito medo. O outro não tinha medo. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz com... Não. Cada criança tem uma necessidade especial, o que não demonstra absolutamente nenhuma falha. Não é que então ele vai ser uma pessoa mais dependente. Não, naquele momento ele precisa de mais atenção. Então o limite é limite do ordenamento da casa, da transgressão daquilo que não pode ser transgredido. Criança precisa, e a neurociência já mostrou isso, o cérebro se desenvolve mais com... O nosso cérebro é super ordenado, ele precisa de ordem. Tanto que se a gente botar todo mundo numa caverna escura, todo mundo vai ter um ciclo de sono, um ciclo de vigília. Isso faz parte da organização. O cérebro é darwinianamente programado para isso. Crianças, bebês, por exemplo, se você mostra e estiver escaneando o cérebro de bebês, mostrar figuras assimétricas, o cérebro se inquieta. Se mostrar uma figura simétrica, o cérebro se acalma. É a tendência de produzir semântica. Então, é isso. A gente tem que tentar suprir aquilo. E essa decodificação de o que uma criança precisa, ela vem de uma profunda conexão parental que se chama empatia. E eu brinco no meu programa terapêutico que a empatia é o Wi-Fi que conecta as pessoas umas nas outras. Ali tem toda uma linguagem subliminar passando que a gente não decodifica de modo consciente, e que aí as pessoas às vezes já me disseram umas asneiras, assim, então você está falando de alguma coisa metafísica. Não é metafísica porra nenhuma, isso aí é ciência. É a mesma ciência que faz as zebras correrem todas juntas na savana africana, sem ter nenhuma zebra dizendo, galera, 20 graus à direita, 20 graus... Não, aquilo ali tem que o Deval chama cognição corporificada, ali tem uma comunicação que, imagina, né?
Sim, zebras, que são animais em baixo desenvolvimento social, imagina na nossa espécie. O que tem. Então, se estima que 80% da nossa comunicação é não verbal. Então, é isso. A gente tem que estar conectado e entender. E a dose é conforme a necessidade. A posologia é conforme a necessidade da criança. E, para isso, tem que ter, sim, uma conexão profunda parental. Senão, a coisa descamba. Porque o que seria, desculpa te cortar, mas o excesso de limite ou falta de limite, né? Baseado em quê? A gente costuma falar em casa que assim, a base de tudo pra gente é o amor. Tanto é que a gente tem um grande letreiro na porta de casa, assim, né? Que a proteção da nossa casa é o amor. Por quê? Porque assim, a gente tem tempo de qualidade com ele. Qual é o tempo necessário? Do seu dia a dia. Se você tem 15 minutos, que seja 15 minutos de qualidade. Pra você ter olho no olho, você tem interesse. Quer dizer que você vai fazer o tempo inteiro isso? Você não tem problema nenhum? Não vou fazer todo dia. Ontem eu não fiz. Ontem eu estava exausto, estava cansado. Eu acordo todo dia às 4 horas da manhã. Você até falou comigo, né, no WhatsApp, a gente estava resolvendo um negócio e era 9 horas da noite, estava terminando 2 aulas de curso, eu estava exausto, ele ia chegar. Quando ele chegou, ele falou: oi, pai. Eu falei: beijo. Mas ele tava com a mãe tava ali, ó, tempo de qualidade com ele. Então, assim, numa casa que tem os dois presentes, cara, vai ter um dia que ela não vai estar bem, eu vou estar lá. Vai ter um dia e vai ter dia que a gente vai estar. E a gente vai fazer o quê? Cara, hoje não tá legal. Troca ideia. Explica qual é a melhor forma de você ser bem compreendido quando você impõe limite, quando ele entende na prática. E isso é empatia, né? Ele entendeu o que vocês estão passando, vocês comunicarem isso para ele. Que não é nada tem uma coisa mais popular que as pessoas falam também, que acho que todo mundo acha bonito e acaba repetindo, que é assim: e meu filho vai botar a mão na tomada, eu falo para não botar, e aí ele vai lá e põe. E aí toma um choque. Você fala pra não botar a mão na tomada, a maioria das pessoas não deixa, sai correndo, tira a criança, pelo amor de Deus, não fica lá esperando enfiar o dedo na tomada pra tomar um choque. Sim. Mas quando você começa a falar que ele tem que ter disciplina com ele mesmo, que ele tem que ter autorresponsabilidade, que ele tem que ter auto-amor ou amor próprio, que ele tem que se valorizar, que se ele preenchido dele mesmo, ele não depende de ninguém, que ele pode fazer absolutamente tudo sozinho, sem depender do pai, sem depender da mãe, claro, de acordo com a idade dele, com os ensinamentos proporcionais ao que ele está tendo, com 13. Com 13. E aí o que eu fiz? Quando a gente começou a injetar esse tipo de valor, esse tipo de cuidado, de que às vezes ele fala assim: mas não tem ninguém pra brincar. Eu falei: brinca sozinho. A gente pode brincar com você, claro, mas eu não sou monitor de festa infantil. Eu às vezes não tenho tempo pra ficar as 4 horas e meia que você necessita. Mas brinca sozinho, se desenvolve, entende que você é o seu melhor amigo. Conversa com você, bate papo, entende, se propõe jogos. Começamos a fazer isso, agora quem vai arrumar o seu quarto é você, quem vai fazer as suas coisas é você. E aí na primeira oportunidade que eu tive, logo depois que eu assumi a paternidade, ele foi pro acampamento. E o acampamento fez o quê? Ele tá lá e ele era obrigado a colocar em prática tudo que ele tinha aprendido naquele período pequeno. Ele não tinha contato comigo, com a mãe, durante 7 dias, nenhum. E aí que ele via que a importância que ele tinha de arrumar a cama, que todo mundo elogiava, que todo mundo era... Ele começou a falar: peraí. Quando ele entendeu que ele não precisava dos outros meninos para poder ser uma pessoa ativa, para ele poder tomar iniciativa, para ele poder chamar, para ele poder dar atenção para quem ele vê que está passando por algum problema, para ele poder chegar junto e falar: você está precisando de ajuda, vamos... Ele começou a ser bem quisto, bem recebido, e entendeu que aquilo que a gente estava apontando e verbalizando era positivo para ele na prática. Os valores que ele estava se descobrindo ali. Nunca mais, em nenhum momento, passou na cabeça dele de que qualquer coisa que a gente falasse, mesmo que a gente não deixasse ele fazer alguma coisa que ele queria muito, ele fala. Ele sempre fala até hoje, e às vezes eu fico até meio assim: não é possível. Ele fala: obrigado, papai. Ele fala: posso ir no céu? Eu falei: não pode. Ele falou: tá bom, pai, obrigado. Ele nem... Porque eu falei assim: se eu já decidi, é porque eu já conversei de antemão com a sua mãe, a gente já conversou sobre todas as coisas, a gente já debateu de tudo, porque eu sabia que você ia pedir. Se você pediu, a resposta é não tá em discussão. Sim. Você não vai argumentar alguma coisa que a gente não tenha pensado e que a gente vai falar: entendi, agora tudo bem. Não. Mas a gente também, depois de um certo tempo, agora que ele tá mais pré-adolescente, eu não sei o que é mais hoje em dia, mas que ele já tá mais maduro,
eu falo, mesmo a gente já tendo decidido, eu quero ouvir os seus argumentos, porque eu quero que você manifeste a sua intenção, a sua vontade, exerça esse empoderamento de você, e quem sabe? Que hoje em dia eu deixo a frestinha aberta, já não fecho mais. Deixa ele Pra pensar, ele poder, né? E de vez em quando até pega aquele negócio com a mãe, dá uma piscadinha e fala assim, ganhou, hein? Vai lá, se joga. Porque aquilo dá Sim. É como aprender a amarrar o tênis, como aprender a limpar a bunda sozinho, sabe? Tipo, cara, eu sou autossuficiente. O Renato, ele falou ali um pouco, acho que sobre se expor ao tédio, né? Deixar a criança se expor ao tédio. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre isso? A importância, Sim, né? porque isso é outra coisa que a gente sabe que é o que a gente chama do ócio criativo, né? Quando você está ali sozinho, você tem... o seu cérebro está buscando inventar alguma coisa, buscando soluções, e tem estudos que mostram que essas crianças, por exemplo, têm maior capacidade de resolução de problemas, de maior criatividade, de enfrentamento de situações sociais, do que crianças que estão sempre ocupadas. Existe um certo excesso de agenda das crianças, né? Assim, quando é que aquela criança vai ser criança? Que é uma coisa meio cruel, que na boa intenção, como sempre, né, os pais estão preocupados em botar a criança no inglês, no não sei o quê, no francês, no alemão, e aquilo dá uma sobrecarga de agenda. E aí a gente sempre pergunta para os pais, qual é a sua intenção com isso? Assim, que ele tenha maior qualificação profissional. Porra, fala sério, qualificação profissional lá, e assim, então os pais querem que ele entre no mercado de trabalho melhor qualificado, numa competição que faz o quê? Aborta, por exemplo, fases do desenvolvimento, das janelas do cérebro aberta para o desenvolvimento socioemocional, para aquela coisa da molecagem, de estar na rua, de estar inventando coisas, de ter tempo livre. E os eletrônicos aí entraram para tapar muito o buraco livre hoje, né? Que também complica bastante o neurodesenvolvimento, ao ponto de hoje a gente vai perguntar assim, o cérebro, a arquitetura neural está mudando, né? E há indícios, né, pela neurociência que sim, que crianças que passam muito tempo à frente de eletrônicos, isso já esteja produzindo algum efeito na alteração da arquitetura neural e, consequentemente, de funções cognitivas depois, né? Tem algum tempo que seja menos prejudicial para que as crianças de usem? Tempo de eletrônico? De tela, Isso, assim, hoje tem tabelas conforme a idade e tal, mas, assim, olha o quão é impossível isso. É no máximo 2 horas diárias. Eu estava num evento esse final de semana que eu estava com um casal de amigos com uma filha de 2 anos, espoleta, brincando, uma criança saudável, ela corria pelo gramado e tal, e os pais atrás o tempo inteiro. E tinha uma outra criança na mesma mesa com um casal, que eles prenderam a criança no carrinho, devia ter uns 3 anos a criança. Prenderam no carrinho, pegaram o tablet e botaram aqui. E aí o garoto ouvia as crianças gritando, ele, né, chegava a tentar olhar e queria sair do carrinho, os pais, não vai sair daí, prendia e fechava o carrinho, assim, para ele não ver. Então, às vezes, eu acho que a tela também é para evitar um pouco desse trabalho, porque os pais têm que estar ali disponíveis para a criança, nova babá, né? É a nova babá. Chupeta eletrônica. E como é que é para vocês esse controle das telas? Eu queria até falar uma coisa que ele comentou super bem, é óbvio, né? Mas os pais hoje em dia têm batalhado para a criança fazer, né? Que ela faça uma boa faculdade, que ela faça um bom colégio, mas não que ela seja. Eles não estão preocupados para eles serem boas pessoas, para que eles sejam bons seres humanos, que eles sejam educados, ou que sejam, enfim. O Romeu não tem telefone. Ele não tem ainda, tem 13 anos. A gente sabe que pela legislação eles pedem a partir dos 13 para que ele tenha contato com rede social. Então vai ter celular antes para quê? Por exemplo, rede social que eu diria para que fosse de repente para uma comunicação com a gente. Às vezes por segurança, uma coisa, saber onde é que está. Exato, enfim, lógico, né, de acordo com uma supervisão para poder ter um bate-papo com os amigos e tudo mais. Mas isso não é o que é jogo. E aí, para quê? Para você levar o celular para cima e para baixo, para a escola, para ficar com o jogo? Não faz sentido, assim. E a coisa do tédio é maravilhoso, porque eu acho que uma coisa que eu aprendi em casa, na prática,
e até porque meu irmão levantou na época a lebre, mas assim, a gente, quanto criança, a gente aprende muito mais às vezes com o exemplo do que com o que é falado. Sim. Eu me proponho tédio diariamente. Eu não faço meditação, não tenho essas coisas não, mas em 20 minutos do meu dia, eu tô em tédio. Só que eu tô em tédio dentro de uma cabine com 80 graus na sauna, onde eu não me comunico com pessoas. Eu não faço nada, eu fico ali pensando no meu dia, nas coisas que eu tenho que fazer, nas minhas orações, meus planos, o que eu vou fazer, como é que eu vou aumentar o meu recurso econômico. Eu tô em contato comigo, no meu desenvolvimento. E aí ele começa a ver, às vezes, pai, você vai fazer o quê? Eu vou entrar em tédio. Uhum. Ele vê você fazendo e ao mesmo tempo também. E aí se você espelha começa a nele. entender. Então, assim, ele fica chocado quando algumas pessoas da idade dele falam que estão entediadas. Por quê? Porque tirou a tela, tirou o olho naquele jogo que fica absolutamente enlouquecido com uma quantidade de cor, de informação, que o cérebro não consegue ter capacidade de absorver tudo que tem ali. E aí você tem um mundo inteiro ao seu dispor e você fala que está entediado. Então, assim, desde lá, quando a gente começou, a gente injetou ele de você é capaz de fazer as coisas sozinho. Se propõe. Então, assim, ele tem bicicleta, a gente mora num condomínio que ele pode andar o dia inteiro. Se tá sol, ele fala assim, posso ver TV? Negativo, ele já sabe, ele nem pede. Não vai. Dia ali, vai pra piscina, vai correr, vai... qualquer coisa do tipo, vai ser criança, vai aproveitar, vai brincar. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Caça, se vira. Então você vê a criança trazendo criatividade para fazer coisas que às vezes eu passo assim para dar uma olhada, vai ver o que tá acontecendo, mas o que tá fazendo? Ele sai com cestinha para pegar fruta pelo condomínio inteiro e volta cheio, carregando, às vezes não tem nem força de para carregar as coisas. Sempre foi assim. Quando a gente morava aqui no Rio ainda, a pira dele era catar manga. Então, assim, era manga. A gente fritava manga, assava manga, suco de manga, picolé de manga. Era, tipo, assim, 200 mangas por dia. E ele tava no frisson ali. Mas ele não tava preocupado com essas coisas. Então, hoje, às vezes, ele vai pra casa de colegas e os colegas começam a puxar o telefone, ele pede pra ir embora. Ele fala assim, cara, a gente tá em 4, 5 pessoas. A gente pode pegar papelão e descer um morrinho de grama. A gente pode pular corda, a gente pode jogar futebol, a gente pode fazer o quê, pode fazer o quê, pode fazer o quê. Tá todo mundo, cada um num jogo diferente. Pra que tá junto, né? A minha filha, ela tem 4 anos, né? E sempre que a gente vai a restaurante, ela adora ir a restaurante. As pessoas ficam assim, nossa, mas ela se comporta tão bem em restaurante. Sim, a gente ensina pra ela o que a gente faz num restaurante. A gente senta, conversa, escolhe uma comida. Se tiver uma brinquedoteca, ela vai e brinca. Quando a comida chega, ela volta. A gente não tenta distrair ela com uma tela num restaurante, porque daqui a pouco ela vai crescer e aí a gente vai ficar, né, meio chateado que ela tá na tela, mas a gente ensinou pra ela o tempo todo. Quando ela chega no restaurante, ela tem que ficar na tela e aí depois a gente reclama quando ela cresce, né? Aquela criança cresce e não conversa com ninguém. Dá trabalho? Dá. Tem hora que a gente só quer ficar assim. Sossega um pouco, a gente quer comer, conversar. E aí, por isso que eu tenho os meus dias, eu tenho uma vez na semana que eu saio pra jantar sozinha com meu marido. Aí a gente, né, não vai ter esse trabalho, a gente separa o nosso momento. Mas eu vejo muitas crianças hoje, sábado e domingo, por exemplo, com uma agenda lotadíssima. Eventos, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E lá em casa, domingo, é o dia de domingar. A minha filha fala, mamãe, o que a gente vai fazer hoje? Eu falo, a gente vai domingar. O que é domingar? É nada, cada um faz o que quiser. Eu vou costurar, eu tenho uma máquina, eu adoro costurar. Aí eu falo, eu vou costurar, ela e eu. Eu falei, bom, você escolhe, você pensa aí o que você quer fazer. Não, mas eu quero sair. Não, filha, hoje é dia de domingar. Domingo a gente vai domingar. Agora, antes ela ficava muito brava. Agora, quando a gente acorda, ela fala, que dia é hoje? Eu falo domingo. Ela, vamos domingar? Ela tá entendendo que é um dia que ela faz o que ela quiser, pega um negócio pra desenhar, uma boneca, enfim. Então, não é fácil. Às vezes a gente tá cansado e é muito mais fácil colocar essa criança na frente de uma tela, né? Mas eu acho que é aquilo que a gente tava falando no início. Quando eu decidi ter filho, eu fui aluna do Renato na pós-graduação dele pelo INTCC. E eu me lembro muito dele falando que até os 2 anos a criança é um potencial suicida. Porque a criança, ela não tem limite, assim, do que é perigoso, não. Então ela se joga em tudo, em escada, em não sei o quê. E ele dizia assim, você tem que estar preparado para isso, para saber que você vai ter que ficar atrás, que você vai ter que falar, repetir a mesma coisa 20 vezes. Então eu digo que eu entrei na maternidade
não com aquela ilusão de que a maternidade é um sonho, que eu vou me realizar. Eu entrei muito consciente do que era, e como eu atendi criança há muito tempo também, eu digo até que eu tinha uma visão um pouco mais catastrófica da maternidade. E eu não acho tão difícil, porque eu acho que eu via tantas coisas difíceis que aí eu tava esperando o pior, sabe? Mas quando eu decidi ser mãe, a minha ideia era de educar um ser humano, deixar ele pronto para viver a vida. E eu digo lá em casa que eu quero, eu tô fazendo uma reserva financeira para eu ir para um asilo onde toda quarta-feira é o dia do bingo, quinta-feira é o dia do karaokê, né? Com uma adega também importante que tenha lá no local. Porque eu digo isso, eu não quero que minha filha cresça com aquela ideia de que ela tem que ganhar dinheiro, cuidar de mim, do pai, comprar uma casa pra gente. Né? Não, a gente vai se cuidar e você vai se cuidar. Não tem uma coisa de que às vezes a gente fala certas coisas ou faz certas coisas que incapacita a criança? Por exemplo, se eu falo para ela assim, não, aqui eu tô trabalhando para poder juntar um dinheiro para comprar um apartamento para você quando você tivesse uns 18, 20 anos eu ter um apartamento. Automaticamente eu não tô, de repente, dando algum tipo de informação de que, tipo, eu posso estar te colocando na cabeça, no seu mindset, que talvez você não seja capaz de comprar seu próprio apartamento? Não, eu não acho que isso seja uma verdade. Porque, de novo, você tem ali um mecanismo individual, com um cérebro, com uma semântica particular, e depende como é que ele vai receber isso. Né? Ele pode ver isso como um belíssimo exemplo de devoção da sua parte, e que a gente tem que ralar muito para conseguir as coisas, e o meu pai quer facilitar a minha vida, logo eu posso conseguir coisas trabalhando também, ou pode se acomodar. E esse é o ponto, essa é a fronteira do que a gente não controla no ato educacional. E a sociedade está sempre pronta para apontar um dedo. Esse garoto precisa de não sei o quê, porque meu filho precisa de não sei o quê. E aí é como se você tivesse, os arquitetos de obra pronta na educação, assim, é como se você estivesse sempre falhando. Por isso que eu coloco aqui, a sociedade joga na nossa cara o tempo inteiro. Esse moleque está correndo no corredor. Então, tá correndo no corredor, daí não pode correr. Aí, assim, o moleque tá gritando no restaurante, ou fazendo birra no supermercado. O filho de todo mundo faz isso. Se não fizer isso, até que é estranho, porque deveria fazer. Então, não é o ato em si, desde que a gente tenha num ambiente... Por isso que eu digo, o que é mais importante para o desenvolvimento infantil? Um ambiente de amor, de proteção, de não violação, né? Porque senão a gente vai estar... Porque senão a gente se coloca no autopoliciamento. Então, olha o que eu falei para meu filho agora. Total. Então eu estou limitando ele. Não. E educar não é necessariamente... não vai ficar marcado por esses atos. E até tem uma pessoa que me falou isso, e eu concordei, assim. Precisa bastante para a gente estragar uma criança. Precisa fazer bastante bobagem para estragar uma criança. De fato, é um conjunto da obra, assim, a prevalência de coisas muito negativas para a gente conseguir esculhambar com a cabeça de uma criança. Porque, tendenciosamente, uma criança é resiliente. Né? E quando há uma vinculação amorosa importante, assim, que coloca limites, que é um amor com limites, a tendência é isso prevalecer da educação. Então, porque aí os pais, isso é um pronto pacote para culpa. Pois é isso que eu... por que eu falei isso? Por que eu fui dar o carro para esse garoto quando ele fez 18 anos? Eu pergunto isso justamente porque, pegando até o que ela estava falando, tem muita gente que fala que quer ter filho porque precisa de alguém para cuidar dele quando tiver velho. Então, assim, você já está deixando uma responsabilidade imensa, você já está incutindo... Aí complica. Muda um pouco porque a situação. Aí complica, porque você está comunicando isso. Mesmo que não verbalmente, você tem uma expectativa muito elevada com relação a ele. Está botando ele num cargo que não é a função dele. Aliás, você já botou alguém no mundo com um roteiro pré-disponível ali, o roteiro escrito. Como se fosse um papel. Você vai entrar no filme e vai ser o bandido. Pronto. Aí não tem saída. Tá feito. Agora, eu estou escrevendo um outro livro que também vai sair pela LPM. Que é para esculhambar com a família, né? Porque eu já estou esculhambando com tudo. Da desconstrução. Eu gosto muito daquele livro do Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Eu acho que nós, da saúde mental, da arte, né, tem que promover desassossego no povo, na galera. Assim, o livro chama um labirinto chamado família. Porque o que nos vende? Família é uma fonte de amor. Formar uma família é uma fonte de proteção. 30 anos como terapeuta, o que eu vejo? 40 anos como terapeuta, o que eu vejo na minha vida?
que todo mundo tem chagas da relação com a sua família. Um com uma cicatriz pequenininha, outros todos esculachados, todos esculhambados. Então, a família não é necessariamente uma fonte de amor. Família pode ser... E aí, quando a gente acredita nisso, o que a gente vê operacionalmente nos consultórios? Pessoas mantendo relações em nome do vínculo familiar. Uhum. E nós precisamos ter saúde mental para romper com a toxicidade da nossa família, para a gente ter alteridade, muitas vezes. E isso é muito difícil para as pessoas, porque socialmente nos dizem, mas como que você não fala com a sua mãe? Mas que a melhor coisa do mundo nesse momento da minha vida é não falar com a minha mãe. No caso, eu não falo porque ela já morreu. Mas quantas pessoas estão presas, às vezes, sofrendo abusos sexuais, mentais, financeiros, qualquer coisa que seja, e às vezes está aprisionado, e eu falo de crença limitante, porque eu acho que tem origem, porque, não pode. Se tem laço de sangue, você não pode. Em nome do laço de sangue. Por que não? E aí, quantas pessoas hoje, crianças ou não, mas vamos falar de crianças que estão sofrendo esses maus tratos e elas não podem falar porque está incutido, inclusive às vezes quando ela fala alguma coisa para uma pessoa da mesma família e na hora ela já é violentada novamente. Uhum. Não fala isso, você não sabe o que ele está fazendo por amor, Jesus, não, pelo amor de... E aí assim, fica sofrendo quieto, mudo, passando uma situação horrorosa. E aí onde cai e consegue externalizar, fica todo mundo assim, Mas tá todo mundo, se for falar que não pode falar com mãe, por exemplo, que a mãe é tóxica, fala assim, que absurdo, não vai falar com a mãe que te colocou no mundo, aí você vai ficar sendo abusado o tempo inteiro, mentalmente, psicologicamente, sendo manipulado, porque sua mãe te colocou no mundo. Sim. É opção. Amor não é a pessoa que pariu. No caso, eu não participei. Sim. Amor é relação. Foi uma escolha de vocês ali, né? A gente tá ali todo santo dia se relacionando. O laço familiar não é consanguíneo. Não precisa ser. Não precisa. E amor não é só fazer, vem aqui, vamos fazer, ficar abraçando e carinhos. Não é só isso. Você colocar limite, a criança sentir, ver em você o porto seguro, ela sabe que ela tá tranquila, porque você tá ali com ela o tempo inteiro. Você tem que pôr limite. É relação, é olho no olho, o tempo inteiro. E esse amor, né? Esse amor que a gente fala é o amor que tem como função cuidar do outro, né? Então, até o amor, nessa função cuidado, ele precisa ser cauteloso, porque se eu cuido de menos, eu vou gerar muito prejuízo, eu tô sendo negligente ali com aquela criança, e se eu amo demais, se eu vou muito intensamente, eu sufoco demais, eu tiro toda a autonomia daquela criança, né? Então, até esse amor, a gente tem que estar ali naquele amor que não é egoísta, que quer controlar o outro, pra gente poder cuidar, mas também deixar essa criança ir pro mundo, viver as coisas dela, né? Então, é muito complicado a gente educar outro ser humano. E as pessoas não têm noção disso, né? Renato, te perguntar uma coisa, a gente saiu um pouquinho desse assunto, mas sobre a questão das telas ali, como é que eles estão falando aqui 2 casos de pessoas que já têm essa noção desde muito cedo, de que já as telas prejudicam, então vamos limitar, mas se aquela família ali já está com uma criança que está muito viciada em telas, como é que ela vem para trazer hábitos saudáveis para melhorar essa situação? Aqui é uma bolha, né? Isso aqui, nós estamos numa bolha. Sim, sim. Então, eu digo, a nossa função de saúde mental, da arte, eu digo da arte porque tem estudos mostrando, por exemplo, que alguém observar um fato real gera empatia, um certo nível de empatia. Mas o relato ficcional, cinema, arte, teatro, gera muito mais empatia. Então, na verdade, a arte ensina muito mais do que o exemplo verdadeiro, o exemplo do cotidiano. Agora, pais, quando você vai ver, por exemplo, vamos chamar de aí uma patologia tecnológica que está afetando uma criança de 4 anos, 5, 6, 7 anos que seja, você vai ver a patologia no sistema. Então, pais que dizem, filho, sai do celular, mas não sai do celular. Por exemplo, na hora do jantar ou das refeições, está vendo WhatsApp ou está respondendo e-mail.
Então, é uma mudança. Eu sempre falo, como quando em educador parental ou terapeuta de crianças mesmo, assim, os pais têm a expectativa de que os filhos mudem, seja lá o problema, porque buscaram terapia, orientação parental. E aí diz assim, bom, em primeiro lugar, você está disposto a mudar, porque a mudança começa por aí. Não é a criança que vai mudar, você vai mudar, porque você vai mudar todo o sistema, né, que você se relaciona, todo o modo operacional que você tem com a criança e tem no seu cotidiano. Então, isso implica, de novo, né, chamar os pais na responsabilidade e trazer mais uma tarefa. Ser como um modelo, no caso? Tentar trazer eles como modelos para a criança? Mas você falou muito bem, assim, o exemplo educa muito mais. Né? Eu venho de uma época que ninguém ligava para não tinha lei seca, nem coisa. Todo mundo bebia quando eu tinha 18 anos e comecei a dirigir, todo mundo bebia e andava de carro. Eu nunca vi meu pai bêbado, de momento algum, de pegar um carro e colocar a gente em risco. Mas a gente sabia ir para um restaurante, tomava um vinho, tomava uma cerveja, a gente voltava para casa, todo mundo. O dia que ele me deu o carro com 18 anos, me deu o carro dele, que não me deu o carro, porque ele é adulto pra caramba, mas ele emprestou lá o carro dele com muito medo. Né? Ele disse assim, olha, você está dirigindo, não bebe. Como assim? E o exemplo que você aprendeu a vida inteira? Como é que eu fui aprender a parar de fazer isso? Eu me mudei para a Europa em 2018 e fui sem carteira porque eu caí numa blitz de lei seca e me lasquei. Aí eu aprendi. Agora, não. Tomar cerveja, não, vão de Uber, claro. Porque enquanto a gente... Agora, o sistema o meu pai me educou assim, como é que ele queria... Então, eu educar o meu filho e dizer, cara, hoje a gente vai... Vamos comer um sushi, vamos de carro? Não, nós não vamos de carro. O pai quer tomar alguma coisa, tomar um vinho, alguma coisa, não. Então, o exemplo educa muito mais. E o exemplo nas telas é o que a gente vê, a antítese daquilo que deveria ser um ato educativo. Eu quero só falar que o nosso filho ele não é alienado. Ele sabe tudo acontecendo na internet. Ele sabe tudo que está acontecendo no momento, os memes, as diversões, as brincadeiras. Ele tem acesso a tudo. Ele não tem um telefone dele. Toda vez que ele vai fazer alguma coisa, ele fala, posso? E a gente vê se está pertinente. Ele fala, vai. Lá atrás eu falava 45 minutos. 52 minutos, 37 minutos. E eu sempre fui crucial, porque eu sempre falava assim, 1 minuto a menos, ok, 1 minuto a mais, fica sem. Responsabilidade. A pessoa com responsabilidade, ela tem um mundo aberto para ela. Uma pessoa sem responsabilidade, ela não tem nada. Sim. Mas isso demonstra o quê? O seu direcionamento empático com ele. Porque assim, 1 hora de tela no máximo, aí você vai fazer suas coisas e acabou. E aí... E sempre foi assim, eu nunca falava assim, todo dia tem 1 hora. Não. Pai, posso ver? Pode, 27 minutos. E na escola ele também tem acesso? Na escola ele tem acesso. Aí a escola tem lá os computadores que são restritos em absoluto. Então a gente fica tranquilo. Ele fica, às vezes, um tempo mais na escola porque tem atividades esportivas, tem coisas que ele faz lá. E na escola eu sei que ele está em contato com as crianças. Então ele está num ecossistema que é propício para ele poder estar em desenvolvimento motor, cognitivo e alegre, se divertindo e brincando com qualquer outra coisa do que estar em casa às vezes sozinho. E você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Então, mas ele entra cedo e sai tarde. Sim, mas lá ele tem a escola, depois ele tem o período dele de almoçar e ficar tranquilo com os meninos, brincando, se divertindo, depois ele vai... Ele já está na adolescência. Já está na adolescência, ele vai fazer a lição de casa dele, fazer aula de inglês ou ir pro rugby. Vou vender todos os meus livros aqui agora. É maravilhoso. Esse aqui a gente está lançando agora em São Paulo, com a Thalita Rebouças, que é uma escritora de adolescente, que escreve sobre adolescência. E aí a gente botou aqui, era uma ciência encontra arte, assim, um glossário de A a Z, das principais coisas da adolescência: empatia, bullying, suicídio, droga, celular, rede social. Tá muito legal, eu olhei os temas do livro, tá incrível. Acho que vai ajudar muita gente, né? Porque a gente preocupou assim também. Tem um monte de coisa para criança, né? O que esperar que não está esperando, o que não sei o que. Para criança tem um monte de coisa, para adolescente não tem nada. Não tem. Parece que é uma fase da vida assim, bom, tá no buraco. Que é problema, né? E entrou no problema, eu ouço até hoje. Exatamente, e agora, bom então, das emoções, né? Cara, eu fui plantando lá atrás. Agora tá tranquilo.
E Bruno, me diz uma coisa, essa forma que vocês lidam com ele com telas, vocês escutam muita crítica em volta das pessoas ou as pessoas não comentam nada? Tem Mesmo que os outros falam. Mas falam ou não? Não pra você. Não pra Não você. sei. É. E, sinceramente, I don't give a shit. Uhum. Tô Que eu acho que tem que cagando, ser, né? Porque, assim, o filho de quem é? Quem é o responsável por? Uhum. Quem que tá... porque, assim, é fácil você falar assim, vou dar uma agulhada aqui porque eu tenho um pensamento ou um olhar micro. Eu tô no macro. Uhum. Eu não tô aqui. Uhum. Eu tô lá atrás. Então, assim, há 4, 5, 6 anos atrás, quando a gente ia para uma casa de sucos e falava assim, escolhe o seu suco, e ele via aquele cardápio que via 87 sabores, e ele falava assim, meu Deus do céu, não consigo. Eu falava assim, toma o seu tempo. Uhum. Ah, pai, mas pode ser 3? Não, é 1. Ah, mas eu tô em dúvida em 2. Escolhe, faz Dunité. Ah, mas se eu não gostar, errou. Tem que lidar com essa É isso, frustração. cara, tá tudo Deu certo. ruim. Tá tudo certo. Ah, então quando você vai no supermercado, ele não comprava um negocinho pra ele? Comprava. E você falava pra ele comprar? Não, eu falava assim, você tem R$8,92. E eu não tô sendo ruim, mas por quê? Porque eu falava pra ele assim, cara, você tem R$8,92. Ele falava assim, firmeza, pai. E aí catava um negócio e falava assim, pai, põe na calculadora. Uns 6 anos de idade, 7 anos, voltava, você fica, estourou 1 centavo, pai, estourou 1 centavo, você sabe, 1 minuto a mais não dá, 1 centavo a mais não dá. Voltar. Cara, em vez dele pegar um pacote de biscoito, ele voltava com 37 negocinhos que ele falava assim, olha só que Falei, pois é, olha o valor que você tá com o dinheiro. Entender essas coisas desde sempre, ele é muito grato a tudo isso e ele consegue colocar em prática no dia a dia. Então, assim, eu não tô preocupado com a visão micro das pessoas, nem as que estão ao redor, ou os haters de plantão. Porque a minha preocupação é a evolução em tornar o meu filho com 13, quando ele tiver 22, 23, ser um ser humano. Uhum. Porque a única certeza que eu tenho é que a pessoa que vai estar do meu lado até o dia da minha morte é minha esposa. E vice-versa. Não é ele. Porque o nosso filho vai construir a família dele. Uhum. Assim Isso como é você muito construiu a importante. sua, como você construiu a sua, como você construiu a dele. Uhum. Eu não vou ser o cara que eu vou ancorar meu filho pra botar a responsabilidade dele de ter que cuidar de mim quando eu tiver velho. Não, bicho, vai viver sua vida. Porque senão ele fica numa oportunidade de ir pra morar na Austrália e fala assim, mas eu não posso me afastar dos meus pais. Uhum. E a gente vê Se muito acontecer isso, alguma né? coisa, pelo amor de Deus, a vida é sua, cara. E alguns justamente buscam a Austrália, que é o lugar mais longe do mundo, justamente porque Pra às ficar vezes distante. precisam de um jeito de Desafogar. desafogar. Vai viver a sua vida. A minha função é te ensinar a pensar. Escolher entre o certo e o errado e saber que você é responsável por qualquer uma das suas escolhas. É sua autorresponsabilidade qualquer coisa. Eu falo para os meus filhos que a presença física não é sinônimo de amor. Graças a Deus. É isso. Você não precisa estar ali. Isso é, às vezes, escravidão. Por exemplo, aquele churrasco de domingo que todo mundo é obrigado a ir na casa, sabe? Aquilo é chato pra caramba. E aquilo não pelo contrário, muitas vezes ali está ebulição do conflito, um falando do outro, falando mal do outro, assim, já chegou, não sei o que e tal, confusão em casa. As pessoas têm que conviver porque gostam de conviver. E tem uma entrevista que eu vi aí, por acaso, assim, no Instagram aí, de um cara milionário, com 90 e tantos anos, e perguntaram para ele qual era o maior sucesso na vida dele. E aí ele falou uma coisa assim, meu maior sucesso é o seguinte, não é ter dinheiro, coisa nenhuma. O maior sucesso é que meus filhos gostam de conviver comigo. Maravilhoso. Não é aquela coisa de, puta merda, tem que chamar meu pai aqui, porque a cidade, não sei o que, tem que buscar a mãe, tem que ir lá visitar a mãe e tal. E o que a gente vê na prática? Que as pessoas geralmente não têm esse tipo de relacionamento com seus pais. É um relacionamento da obrigação, lá vou eu e tal, não é? Agora, você ter o seu pai para aquele brother que você sai para tomar um chopp e trocar uma ideia com o maior prazer do mundo, cara, isso é um prêmio. É um prêmio que eu acho bastante difícil de a gente obter, assim, porque não depende de você, a coisa é multifatorial, mas eu acho que isso seria o mais próximo do sucesso que eu poderia me considerar, meus filhos gostarem de estar comigo. Independente de onde mora, pode morar na Austrália, mas tem aquela conexão amorosa que você sabe que pode contar bilateralmente. Essa é a conexão do amor, de fato, que ele preenche aqui alguma coisa que dá uma sensação de
gostoso, de quentinho, independente de estar junto ou não estar junto, eu posso estar num hotel viajando, mas eu sei que tem gente que me ama, eu estou numa bad ali, mas, pô, sabe, tem tanta gente que está conectada comigo. Então, é isso, basicamente. E eu vejo pais, às vezes, que abdicam até da relação do casal, né? Por conta das crianças, né? Porque minha prioridade é isso aqui, né? Como é que você lida com isso, Bruno? A vida de casal e o filho, como é que vocês separam isso? Eu acho que desde sempre a gente entendeu que existem várias relações dentro de casa. Então a gente investe em todas elas. Uhum. Então existe a relação marido e mulher. E aí eu falo assim, cara, tô saindo pra jantar com a mamãe. E onde vocês... Ele não tem aquele negócio assim, eu não vou, não existe. Onde vocês vão? Vocês vão fazer o quê? A gente vai fazer coisa de adulto. Eu falo, firmeza, então, um bom divertimento. Tem a relação pai e filho. A gente vai no cinema, a gente vai ver coisa de... essas coisas que o menino gosta, né? Os filmes, mais não sei o que lá, porque a minha esposa dorme. Então eu falo assim, não vou pagar cinema pra você dormir. E aí, assim, quando eles vão no museu, não sei o que lá, é a relação da mãe com o filho. Ela vai no museu, não sei o que lá, ela fala assim, aí ele fala, pai, vamos. Ela fala, vamos. Eu falo, não, vai vocês dois. Aí ele fala, você também não gosta de nada, mas eu tô pensando aqui, assim, é a relação deles. Fortificar eles dois sozinhos no rolê. E tem a quarta relação, que é a família toda junto. Então, vamos fazer um rolê todo mundo. Vamos no Circo Soleil. A gente foi agora esses dias. Estava todo mundo lá. E que divertido. Então, assim, é colocar e dar importância para todas as relações. Tem um equilíbrio certo para tudo isso? Não. Eu, pelo menos, não acho que tenha. Então é 25% cada um. A gente saiu ontem, então hoje tem que... Não. É você entender e dosar, que às vezes... Você tá ali, e às vezes aquele momentinho em casa, aqueles 15 minutos em casa, de repente tentou acender uma lareira, já foi o suficiente para a relação da família, porque tava ali todo mundo preenchido em si. Mas será que o fato das vezes as pessoas se dedicarem tanto para aquilo ali, esquecerem da sua vida, entre casal, entre amigos e tudo mais, não gera depois essa cobrança pro filho? Porque, tipo assim, eu dediquei minha vida toda pra você, agora você tá indo pro mundo e tá me deixando, né? Vai poder falar melhor, mas eu não acho que existe uma cobrança no filho, mas eu acho que existe... Tem até um nome pra isso, mas assim, e agora? O que eu faço da minha vida? Um ninho vazio ali, né? Você se dedicou a vida inteira pra sua cria, você deu tudo pra ele ir embora. Ele foi embora e você se arrependeu. Só que ninguém fala que se arrepende. De fato. Porque é proibido. Claro. Porque existe uma galera que vê o micro, não vê o macro, e no micro, agulha. Não pode. Olha, vale a pena divulgar aqui o @mãe arrependida, de uma atriz chamada Carla Tenório. Olha, que novela com ela. Linda, beijo. A Carla, a gente trabalhou junto, ela teve no meu congresso também e tal. É uma pessoa maravilhosa. E assim, ela validou muita mãe, atacada pra caramba, né? Mas assim, é a validação não do arrependimento completo, total. E ela foi mesmo eu não querendo ser mãe, eu fui mãe, eu amo a minha filha, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas ela validou aquelas micro expressões de arrependimento. Quantas vezes a gente se sente culpado, dizer assim, onde é que eu fui me meter? Por que eu fui fazer isso? Né? E no momento que a gente tem contato com o trabalho da Carla, a gente sabe assim, cara, é normal. Todo mundo sente. É normal, tem horas que a gente quer sair porta fora correndo, sabe? Porque o bicho pega, e é muito complicado. É muito complicado porque às vezes a gente não tem com quem diluir. A mulher está estressada, o marido está estressado. Esses dias me perguntaram assim, vem cá, até num podcast também, com a Luciana Vendramini. Ela me perguntou assim, vem cá, trisal é prejudicial a criança, quadrisal? Eu falei, não, para a criança é maravilhoso, quanto mais gente amando, melhor. Deve ser um escambau para ele, mas atenção. Como é que ele se vira? Não sei, mas vai ter sempre alguém ali disponível dentro daquele que eu chamo do núcleo, do círculo da parentalidade, né? E aí é outra coisa que a gente tem que fazer também, que eu tenho batido muito nessa tecla, acabar com essa palhaçada de função paterna e função materna, né, gente? Isso é uma coisa machista, mofada, da própria ciência. A gente chama de funções parentais.
Não existe nada que impeça um homem de fazer qualquer coisa para um bebê e para o que é a mãe, ou porque isso valida casais de homens, casais de mulheres, trisais, etc. A função parental pode ser exercida desde que haja amor, conexão amorosa e empatia, ela pode ser exercida por qualquer um e deve ser exercida. E não ficar essa coisa de que isso aqui esse é do... Porque função materna e função paterna, você divide o universo masculino e o universo feminino. Uhum. Então, as emoções vulneráveis são do mundo feminino. Então, o macho não se vincula com isso. E aí valida todo esse modelo que a gente tem hoje. Uhum. Que eu digo que vocês, mulheres, estão numa situação pior que a minha avó e que a minha mãe. Que, além de tudo, vocês têm que ser, hoje... O que vocês ganharam, né, com o mercado de trabalho? Ganharam direito de a gente dividir boleto. Olha que show. E elas não. A educação dos filhos... Eu sempre faço assim, vamos ao mundo empírico. Né, vamos avaliar. Quem é que se preocupa geralmente com documentos da criança? Mãe. Quem é que marca consultas? Mãe. Quem é que arruma a mochila? Se prepara com o lanche, preocupa com o lanche do dia seguinte. Quem é que participa daquele inferno que se chama o WhatsApp da escola? Entende? E aí você vai vendo que a coisa para a mulher ficou muito pior. E ainda vocês têm que ter carreira e estar com shape em dia, preferencialmente. Eu tenho uma referência do meu irmão, que acaba que ele faz muito, né? A gente já conversou sobre isso. Então, várias coisas que você foi perguntando, que ela foi falando, mãe, eu pensava, pai, que eu não tenho filho, então eu pego a referência dos meus irmãos, assim. Mas é bolha total. De novo, bolha da bolha. É bolha da bolha. No geral, é realmente a mãe. Então, é isso que a gente tem a obrigação de desconstruir essas coisas teóricas, inclusive, que eu tenho batido muito em congresso. Agora vim de Maceió, num evento chamado TOC, que era justamente sobre, né, como se fosse um Fronteiras dos Pensamentos, assim, botando as pessoas muito bacana. E falei sobre isso, assim, justamente, né, do papel, porque por quê? O resultado disso. A qualidade de vida das mulheres, em estudos que saíram recentemente, tem sido péssima. As mulheres têm 4 vezes mais risco de desenvolver qualquer tipo de câncer que o homem. Mulheres, mães e casadas também. Por exemplo, se a mãe está deprimida, ela tem uma grande chance durante a gestação, aumenta em 40% em 20% a chance de ter um feto prematuro. Agora, olha que louco isso. Se o pai está deprimido durante o processo gestacional, a mãe aumenta para mais de 40% dobra a chance de ter um bebê prematuro a partir da 22ª semana de gestação. Uau! E aí a pergunta é, por quê? Porque a mulher é o amortecedor da sociedade. Então, a mulher materna o marido. E a dor do marido é sentida mais intensamente que a sua própria dor, aumentando o risco, por exemplo, de ter um parto prematuro. Gente, isso é real. Cara, isso precisa mudar. E as mulheres precisam entender. E vocês são o principal vetor dessa mudança. Porque, assim, vocês que educam os homens também, né? E sair desse lugar de desassossegar com o marido. Não, só um pouquinho. Não é bem assim. Não tem nada. Tem uma conferência que eu dei que se chama, agora eu vou fazer ela num evento no Rio Grande do Sul, lá para o Centro Link, lá da Fundação Link, que é justamente isso, desconstruindo o mito do instinto materno, que essa é uma grande mentira que a ciência nos anos 30 botou abaixo. Instinto materno, porra nenhuma, não existe isso. Eu conheci o trabalho do Konrad Lorenz, que ele fez passar por uma mãe ganso, da gancinha Martina lá, acabou. É função, não é consanguíneo. Então não existe isso. Se existisse o instinto materno, vocês teriam algoritmos assim, de educação ao longo de todo o processo. E a transmissão é cultural, ela não é genética, não é filogenética, é ontogenética. Então, acho que a gente tem que lutar como profissional de saúde para mudar. E a arte também, assim, né, de mudar isso, de trazer cada vez mais essa informação, educar essa galera e mudar o conceito. Mas tudo que você pode oferecer para a criança, né? Então, arte, né, cinema, teatro, circo, o que seja, restaurantes, viagens, livros. Posso ver um filme? Vai ler um livro. Você senta no quarto dele, é livro, de coleções, não sei o que ela leu, ele lê livro em um dia. Assim, é surreal. Ele vê TV, assiste as séries, faz tudo, mas ele lê livro. Hoje em dia você não vê uma criança com 6, 7, 8 anos lendo assim, porque a gente lê, e a gente senta para ler, às vezes, vai ver um filme de um livro, é um filme que foi feito através de um livro, então vai ler o primeiro livro. Lê o livro para você entender a diferença do qual é o filme na sua cabeça e o filme da cabeça do diretor.
Então você vai trazendo estímulos dentro de todo um ecossistema para a criança possa não ficar dependente de um negócio só. E ter a vida baseada só no joguinho ou na rede social. Que você não tem limite. Ah, mas eu controlo. Não controla. Ah, mas é só o WhatsApp. Você não controla. Esquece. Não controla. Não necessariamente porque não chegou no seu ouvido as coisas terríveis que acontecem na rede social, é porque elas não acontecem. Estou errado? Não são divulgadas. Mas se você pesquisar o número de casos de suicídio e tudo mais, não chega na televisão ou no ouvido das pessoas. Mas você vai nos hospitais, em UTIs de hospitais de elitizados, assim, que tem UTI pediátrica de 10 leitos, 8 são pessoas que tentaram suicídio, crianças que tentaram suicídio. É porque é uma janela para o mundo, sem maturidade para isso, né? Você não tem maturidade quando você é novo para ir para o mundo, e não tem ninguém tomando conta, né? Você simplesmente vai para o mundo sozinho e você vai entrando em todo e qualquer tipo de coisa. Tomar conta a partir do momento que é o seguinte, um dia me perguntaram, você fez a pergunta e eu respondi sobre e as pessoas, né? Como é que as pessoas, elas, enfim. E um dia um pai chegou e falou assim, como é que você consegue não ter dado um telefone do seu filho? Foi porque eu sou o pai. Quem manda na minha casa sou eu e minha esposa. As decisões são tomadas por 2 adultos. Uma criança não vai tomar conta da minha casa. Uma criança vai reger, vai ser a maestra de que horas que você acorda, que horas que você dorme, você vai sair hoje, você não vai sair hoje, as coisas vão sair do meu jeito. A televisão fica ligada o dia inteiro num canal de desenho. O dia inteiro, com brinquedos espalhados pela casa inteira. Onde tem limite para começar desde cedo? Não é que ela não vai brincar, não é que ela não vai ter acesso, não, mas você pode organizar. Você é a hierarquia máxima da sua casa. Você é adulta. Sim. Você é trabalhadora. Você teve acesso à informação que ele não teve. Você tem acesso a exemplos horrorosos que ele não vai ter, se Deus quiser, até se tornar adulto. Você sabe o que pode acontecer aqui? Ele não sabe. Mas é legal que vocês têm uma comunicação muito boa, né? De sentar com ele, conversar, explicar. Isso é muito legal. Sabe de tudo. E, assim, né, de onde veio isso? Vocês dois sempre estiveram alinhados? Vocês conversaram com algum profissional de saúde, alguma coisa? Ou isso foi natural de vocês? Foi natural. A gente resolve, depois conversa. Porque assim, dependendo do que for ser resolvido, pode causar algum tipo de sensação. Então, a sensação ela tem que ser vivida. Então, posso fazer isso? Não, não pode. A gente começa a correr, fica chateado, então eu vou pro meu quarto. Vai. Deixa reverberar. Vai entrar em contato, vai externalizar do jeito que achar melhor, vai ter a vivência lá, e aí passou um tempo, quando as coisas acalmaram, a cabeça tá aberta, vai sentar e vai explicar isso. E aí a gente sempre tem alguma oportunidade na vida dele entender na prática o que a gente está passando para ele na teoria, entre aspas. Muito legal. E aí, cada vez mais que ele aprende na vida, ele tem mais segurança. E não sofre por coisas que, de repente, ele... mas ele perdeu. Deixou de fazer. O doutor até falou que, às vezes, acabou de fazer um rock and roll ali, não sei o que lá, e aí tá naquele negócio, não sei o que. Então, quando você tá no extremo da raiva, do ódio, eu até falo, às vezes, nas minhas palestras, você tem uma régua de 30 centímetros, onde do 0 ao 15, o sentimento que rege o seu comportamento, as suas sensações, os seus movimentos, é o ódio. Do 15 ao 30, é o amor. Quer dizer que você está sendo regido pelo ódio, está errado? Não. Quer dizer que você está sendo regido pelo amor, está errado? Não. Está certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Quer dizer que se você está no extremo de um, no extremo do outro, vai dar ruim. Porque você não vai estar tomando a melhor decisão, porque você está muito eufórico, você acabou de dar uma trepada absoluta, não tirou. Tudo bem, se engravidou. Eu te amo tanto. E aí, pau. É verdade. E no ápice da raiva, você vai tomar uma decisão, vai dar ruim, porque você não está pensando. Então, assim, vamos resolver alguma coisa. Tem algum tipo de impacto emocional? Deixa viver, deixa reverberar. Mas a gente vai sofrer porque tá vindo e tá gritando no travesseiro. Tudo bem, é saudável.
vai entender, na hora que a gente for conversar, ele entendeu da sensação que ele teve, o sentimento que ele teve, a gente aprova. Lógico que se ele for quebrar alguma coisa, a gente reprova, mas assim, se ele só estiver externalizando dentro de um controle que ele tem, eu tô pegando esse tipo de exemplo, mas são vários tipos de... Tá tudo certo. E aí ele tá com a mente aberta para poder entender o que a gente vai explicar, os porquês que a gente vai explicar. E eu não fico assim, ó, tá vendo essa xicrinha aqui bonitinha? Então se a gente pegar ela e fizer assim, ela vai quebrar. Não, eu falo assim, malandro, quebrou. Se fizer errado, vai dar ruim. Eu troco ideia normal. Uhum. Qual que é a importância, Renato, dessa comunicação e também de deixar a criança se expor a essas emoções todas aí? A comunicação é tudo, né? É justamente quando você não tem uma comunicação chantagista com a criança, que vai colocar sempre a culpabilização, a criança em débito, né? Como se você estivesse fazendo, olha, mas o papai vai ficar muito triste, ou se você fizer assim, eu vou ficar triste, né? Emocionalizar e tornar, como diga, essa comunicação chantagista, é a comunicação direta, objetiva e clara. E é bem isso que você fala, né? É pão, pão, queijo, queijo, porque também começar a palestrar para crianças, de uma hora que você viajou. Olha só, a gente não pode jogar aquilo ali fora, porque senão o plástico no chão, porque senão vai bater um vento, vai levar para os oceanos, os peixes vão se contaminar e no fundo os homens vão morrer no futuro porque não vão ter peixe para comer. Não pode pelo seguinte, não se pode. Existe uma coisa chamada lixo, isso suja e acabou. Então uma linguagem direta, objetiva, que eu acho que intuitivamente, você falou que intuitivamente faz, muita gente faz isso de modo intuitivo, mas é a minoria, porque a maioria faz grandes cagadas. Por quê? Porque tem filho para tapar buraco. Então, em princípio, teve quem teoricamente falando, né, estou fazendo no futuro um processo seletivo, quem pode, não pode engravidar, mas assim, adultos curados deveriam gerar crianças, né, não adultos machucados. E aí vem a história do que a gente traz das nossas famílias, de modelos parentais também, né? Familiares, e aí você vem de um modelo muito opressor, e você não quer oprimir seu filho, aí você deixa seu filho na gandaia, aí às vezes você vem de um mundo muito opressor, você é extremamente opressor com seu filho, ou você vem do mundo de liberalismo, aí você oprime o filho, aí que está, isso do comportamento humano e da educação é o mais próximo disso para explicar isso, é a física do caos, equações não lineares, né? É um sistema caótico, multifatorial, incontrolável, imprevisível, assim como é um tempo é impossível de prever o tempo. Com 24 horas a gente prevê com relativa, né, segurança, 48 horas. Por quê? Porque tem uma multiplicidade de variáveis. Entrou o El Niño, entrou não sei o quê, mudou a temperatura lá no México, a poeira do deserto, e acabou. Então a gente não controla isso. Então o comportamento humano é esse comportamento caótico, multifatorial, que o que melhor explica ou que não explica, na verdade, né, é a física do caos, sistemas caóticos não lineares, equações não lineares. Não tem linearidade de comportamento. Por isso que eu falei, se você fizer certo, vai dar tudo certo. Não dá para saber. Talvez diminua, claro, não bater no filho, isso vai diminuir a probabilidade da coisa ruim, mas garante? Não garante. A minha esposa me mostrou até uma palestra, um trecho de uma palestra que a pessoa falava que os pais dos seus pais fizeram o que puderam e ensinaram seus pais. Os seus pais já fizeram diferente com você, eles já melhoraram, porque eles já tiraram a parte ruim e já acrescentaram a parte deles. Erraram? Óbvio. E aí, os seus pais fizeram isso com você. Você vai ter apontamento para falar assim, não devia ter feito aquilo. Ok, mas já foi bem melhor do que fizeram com eles. Quer dizer que você não vai fazer nada de errado com seus filhos? Não, mas quer dizer que você vai fazer bem melhor do que você recebeu. E você vai estar preparando um ser humano para ser, e para quando ele for, se for a opção dele, construir uma família, para que ele seja melhor do que a gente foi. Nos exemplos bons, entender que aquilo pode continuar ou ser melhorado, e os exemplos ruins que ele vai falar assim, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui meu pai fez e não foi bom para mim. E tá tudo certo. Eu acho que é uma ordem, talvez, natural para quem está pensando positivamente numa criação, entendendo que a gente está colocando o ser humano para ser. Concordo, mas isso ainda é uma bolha. As pessoas que estão buscando se aprimorar com pais, buscando... Super importante a gente sempre citar isso, né, Renato? Porque eu imagino que muita coisa mude também com a renda familiar, né? Quando as pessoas têm uma renda familiar menor, imagino que não tenha tanto essas questões da tela,
que não consigo, às vezes, dar tanta atenção para a criança, né? Eu ficar Olha, tão próximo disso. Esse amor, eu digo que o amor é democrático, porque pais, às vezes de baixíssima renda, são muito mais socioemocionalmente intuitivos do que pais que têm grana. E pelo contrário, às vezes até na creme de la creme da sociedade, a gente vai ter assim o esquadrão de branco, cuidando dos filhos. Então, babá nasceu, pô, tem gente que nasceu o filho, cara, chama uma babá para dormir, para não ter que tirar o leite e não chama a babá para não ter que levantar de madrugada. Então, por que diabos você teve um filho? É pergunta assim, é praticar ali, ó, plantei uma árvore, comprei um não sei o quê, comprei uma Ferrari e tenho um filho. É isso? Você, a ordem natural das coisas que a gente aprende na escola. A ordem natural das coisas. Nasceu, cresceu, casou, teve filho, morreu. Sério? Não, mas é isso, exatamente isso. Então, para quê? Por isso que a gente, como profissional de saúde mental, eu incluo a arte nisso, incluo a arte nisso, porque convivo muito com essa galera, minha mulher, desse meio e tal, e da gente ter assim, a função, a obrigação de ter um transformador social. O geral, o desassossego do Fernando Pessoa. Desassossegar essa galera. Vem cá, por que você quer filho? Alguém já perguntou alguma vez para que você quer um filho? Já perguntaram para você, você conseguiria me dizer racionalmente, pois é, que não sei o quê, aí vem essas palhaçadas de manter a população do mundo. Alguém para cuidar de mim, aí você assim, olha aqui, alguém para cuidar de você, vem cá, vamos conversar aqui. Hoje existe uma coisa chamada delegacia do idoso, porque os filhos, a delegacia do idoso, olha que nível nós chegamos, porque os filhos abandonam seus pais. O nível de abandono é altíssimo na terceira idade, e de maus tratos. 60% dos maus tratos que os idosos sofrem são familiares, pelos filhos, filho ou filha, não é outro membro da família. Quando eles sofrem violência doméstica, é filho ou filha dando porrada no pai e na mãe. Então, para aí um pouquinho, vamos reconfigurar isso. E aí alguns dizem assim, eu sou super do bem, meu marido é super do bem. É isso, então, vai consultar um geneticista, um genealogista e vai ver como um monte de merda de gente do bem que tem na família. Ele não tem garantia que seu filho vai ser legal por isso. Entende? Então, se você quer, por exemplo, mas eu quero dar um lar para alguém, adota alguém, tá cheio de crianças aí rejeitadas no mundo, que a gente pode fazer alguma coisa de fato por elas, mas aí começa como, começa o argumento do irracional para ter um filho. Tem aquela coisa do... todos os meus irmãos já tiveram, os meus amigos já tiveram. Mas a pressão social para ter é muito punk. Exatamente. E inclusive nós terapeutas, quando a gente teve o Concriarte aqui, que é o congresso que eu presido, que esse ano vai ser 18 e 19 de outubro na Bahia, que é o primeiro congresso que aconteceu de terapias cognitivas na infância e adolescência, eu tenho trazido para o congresso temas que são muito disruptivos, assim, para gerar essa inquietação mesmo, inclusive na nossa formação. Teve uma mesa lá que foi com a Thalita, com a Suzy Pires, com a Marilis Pereira Jorge, que é colunista da Folha de São Paulo, e com a Carla Tenório sobre maternidade compulsória. Se você assistiu? Não assisti. Pois é. Quero assistir. Acontece que esta mesa, elas todas relataram que falaram para os seus terapeutas ou terapeutas no passado que não queriam ter filhos e os terapeutas disseram, você não encontrou a pessoa certa ainda. Caramba. Você não sabe o que é a completude. Olha o absurdo de profissionais de saúde mental falando isso. E aí, assim como nós temos minimizado queixas de pacientes negros que reportam atos racistas e que a gente vê, mas talvez não tenha sido 100%, sim, é um pouco de autoestima, né? Como a gente minimiza isso, como a gente minimiza bullying, gordofobia, transfobia, homofobia, eu fui discriminado porra nenhuma, você é só uma brincadeira, né? Inclusive ele citou quase todos os nossos episódios. Despreparado para se colocar de fato na pele do outro e entender isso. Os nossos primeiros episódios foram basicamente sobre isso, homofobia, racismo, a gente foi relatando alguns casos aqui que foram bem importantes, inclusive de alguém que foi atendido por uma psicóloga que recusou o caso, dizendo que ela tinha traumas demais. Traumas de uma pessoa de 70 anos. Pois é, outro que a gente trouxe, porque foi muito legal, agora a Babi Dewitt, que é uma escritora também, roteirista também, e ela se diz não assexual, né, assexuada, porque assexual não seria sem sexo, assexuada,
E ela disse assim, cara, eu não gosto, isso é público, por isso que eu estou falando aqui, pelo nosso congresso, eu não gosto, para mim não faz diferença, ela tem um companheiro que também tem a mesma vibe dela, e se transa uma vez por ano é muito e não precisa, né? E aí quantos terapeutas passaram por pedindo exames de hormonais, taxas hormonais, que aquilo não era normal, e ela foi se achando assim um ser... assim, um extraterrestre, que lugar que eu vivo, que eu sou esse ser que não gosta de uma coisa que eu deveria gostar. Super punida também por terapeutas por isso. E hoje a nossa função, a nossa obrigação é trazer esse tipo de tema para assim, a sociedade tem muita diversidade aí, a sociedade tem que se abrir para a inclusão da diversidade, não ao contrário. As pessoas não têm que se incluir na caixa da sociedade. Tem muita diversidade, por exemplo, famílias de trisais, quadrisais, famílias de homens só, de mulheres. Hoje a gente tem uma diversidade de expressão sexual que e que aí vai ser, mas isso é coisa de agora. Não é, sempre teve, mas sempre teve oculto. Então hoje a gente precisa validar essas pessoas, a gente precisa dar colo social, porque a pior coisa do mundo é a invalidação por pares. Você tem essa coisa, eu não gosto de sexo, então eu sou o que eu sou, cara? De que mundo eu estou no mundo errado? Eu não sou ser humano, deveria ser, ou eu sou doente. E não é. É simplesmente um jeito de viver, uma forma de levar a sua vida. E que ninguém tem nada com isso, né? Quantos questionamentos a gente teve nesse episódio. E olha que legal, questionar não é julgar. Total. E isso é uma coisa que eu falo na palestra também. Se questione o tempo inteiro as coisas. Sim. Eu sempre recomendo o Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Essa palavra é maravilhosa, desassossego. Pois é. Tira você das suas verdades, dos seus lugares de conforto. Um pouquinho será, e coloca uma interrogação, será? Será que é isso mesmo? Vai no extremo. Vai lá no que você fala que, mas isso aqui é muito óbvio. Questiona, seja honesto com você mesmo. Se interroga, sabe? Bota pra fora. O mínimo que vai acontecer, na verdade, é você se conhecer mais. O que é uma dádiva. Quanto mais você se conhecer, melhor ser humano você vai ser. E você não consegue amar ninguém se você não se ama primeiro. Você não consegue entender ninguém se você não se entende primeiro. Você não consegue cobrar a responsabilidade dos outros se você não é responsável. Se você não começa a cuidar de si, como é que você vai cuidar do outro? Vim agora no avião. Primeira recomendação que tem na hora que eles passam ali, todas as recomendações do avião é máscara de oxigênio. Caiu primeiro em você, filhote. Tem uma frase que todo mundo fala assim, eu morreria pelos meus filhos. Você está disposto a viver por eles? Essa é a questão. Porque se você está disposto a viver por eles, você tem que mudar seus hábitos, você tem que começar a ser mais saudável, se alimentar bem, quiçá praticar algum esporte. Não estou falando para você ir malhar e ficar sábio. Não, praticar um esporte, cardiovascular, coração bom, fazer exame regularmente, mostrar para o seu filho o que é ser saudável. Você se cuida, né? Mostrar o valor da vida que começa por você, né? Como é que você pede pro seu filho arrumar a cama se ele passa na frente do seu quarto, sua cama tá bagunçada? Não, peraí. Então é isso. Decidiu ter filho? Cara, vai mudar sua vida. Se questiona, porque não é brincadeira. É uma brechinha de nada que você derrapa, ele te cobra. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Por que vocês querem ser pais hoje? Qual é a motivação de vocês sendo pais? Eu tenho, como eu disse, eu tenho um de 19 hoje e um de 9 com a mesma mãe, né? Que é estranho, todo mundo acha que é com outra mulher. Né? Sorte foi com a mesma. Né? Como eu falei, seria muito... Imagina conjugar férias. Tem uma coisa, e sou separado da mãe hoje, inclusive moro num estado diferente. Eles moram no Rio Grande do Sul. E eu, nesses 4 anos que eu moro aqui, de 15 em 15 dias, de quinta a domingo eu tô lá, nunca faltei, passo férias comigo. Então, sou um pai presente, nesse aspecto tenho, né, participação ali. Mas, assim, o que me motivou a ter o primeiro filho foi aquilo que a maioria das pessoas tem. Quando você está apaixonado, enlouquecido, você parece que quer uma coisa mais. É como se você precisasse provar o amor e aquela conexão forte que você tem com o outro, você faz um filho, que é uma grande cagada. O que não quer dizer que é uma grande cagada que eu fiz com meu filho. Eu não tinha lido o meu livro. Se eu tivesse o meu livro, talvez eu repensasse. Eu não sou um pai arrependido, às vezes arrependido. Porque às vezes a barra é pesada. Às vezes a coisa pesa mesmo. Puta que pariu, que saco. Como seria... Quem é que não pensa? Como seria diferente se eu não tivesse não sei o quê?
te preocupar com dinheiro. Né? Talvez assim, com o que eu ganho e com o que eu vivo, não, eu viveria muita mais coisa que eu não faço. Então, isso é normal dentro do processo do questionamento. Então, o que me fez o primeiro filho, eu caí em dois problemas, assim, duas questões básicas que, claro, né, eu já tive lá. Então, hoje, como eu já tive lá, eu posso propor isso diferente. Porque, primeiro filho, motivação, apaixonamento. Nós precisamos aqui, é tão forte esse negócio, tão forte, que a gente precisa quase fazer vamos eclodir algo diferente aqui. E o segundo filho, o que aconteceu? Relacionamento em declínio. Como é que a gente resolve? Salvar o relacionamento. Né? Que coisa impressionante. Impressionante. São as dois clichês, né? Mas eu vivi esses dois clichês. Um relacionamento quando está ladeira abaixo, o que a gente pode fazer para resolver, e no ímpeto a gente vai fazendo coisas e uma delas é ter filho. E aí durou aí mais 4, 5 anos e foi. Mas foi porque já deveria ter ido muito antes. E aí hoje, assim, né? É inimaginável não tê-los na minha vida. É inimaginável. Assim, sabe aquela coisa que o pequeno de 9 anos adora o jogo Inter, então quando tem jogo do Inter é comunicação direta. O Inter comprou não sei quem, botou não sei quem. É maravilhoso, assim, né? E o mais velho já tem o mundo dele, o universo dele, mas também, né, temos uma conexão muito, muito bacana. É bom porque você fala com propriedade em tudo ali, né? Então quem vai comprar o livro sabe que ele passou, inclusive, na pele. Então, ele sabe exatamente o que ele está falando, não só na teoria, mas na prática. Não, e outra coisa, eu não sou o modelinho que fiz, eu fiz não é por amor. Não, eu fiz cagada, tá aí. Sem dúvida. E qual a motivação? Eu falo que assim, longe de estar aqui querendo ser exemplo de que eu estou certo. Não, eu estou simplesmente trazendo como a gente age dentro da nossa casa. Como o doutor mesmo falou lindamente, assim, cada casa é uma casa, cada criança é uma criança, cada história é uma história, não dá para ter essa exatidão que as pessoas hoje mais querem, não sei porquê, a gente pode, enfim, filosofar sobre várias coisas, mas todo mundo quer ter uma fórmula certinha de como fazer as coisas acontecerem, vai dar certo, então vamos fazer assim, acordamos 5 horas da manhã, vamos ficar milionário em 2 anos. Pode ser que sim, pode ser que não, enfim. No meu caso, a relação se estabeleceu antes, né? Então não é que eu fiz uma relação com a mãe e a gente falou assim, vamos agora, então, fazer um filho. Não, eu tive uma relação com ele. A relação com ele começou com um embriãozinho, como foi plantado ali, nem foi por nós. Aí Deus, e eu sempre nas orações, eu fiz inclusive no aniversário deles a oração, eu falei assim, eu sou grato a todo mundo que participou diretamente na feitura do meu filho, mesmo, sou grato de verdade, porque se não fossem as pessoas participando ali, hoje ele não estaria comigo. Era com vocês. Então assim... Mas você não pensava, né, em ter... Não pensava, não fazia parte dos meus planos mesmo, assim, tava no auge da minha carreira, as coisas estavam fluindo super bem, eu tava felizão, meus planos iam morar fora, porque eu ia fazer um programa morando fora e tal, não sei o que lá, e as coisas foram tomando um caminho diferente. E a gente foi regando na convivência, sem intenção de absolutamente nada. A minha esposa não gosta que eu falo absolutamente, porque nada é absoluto, mas eu vou falar que é absoluto, porque aquilo foi absoluto. E a gente foi regando ali, e quando começou a brotar, ele simplesmente externalizou. E eu, talvez, no êxtase máximo do meu amor, falei no impulso sim, e quando eu saí, fiz... Quase o pai quando nasce a criança. É interessante também, porque a minha mulher é uma não mãe convicta. Sempre defendeu isso. Todo mundo dizia assim, como é que você escreve para adolescente se você não tem filho? Então, é quase assim. Então, um ginecologista que não tem vagina... Mas, assim, ela nunca quis filho e também não tinha muita paciência para criança. E aí, no início, uma relação assim, né, que começa com o menino... O meu filho entrou com 5 anos na vida dela e hoje ela materna ele. E, inclusive, ela expressa o desejo de que ele venha morar conosco. E aí você vê como a vida, às vezes, te pega no contrapé, né? Sim. E eu já falei pra ele, inclusive, que não fazia parte dos meus planos me tornar pai. E, na época, menorzinho, ficava assim, mas e aí eu cheguei, e aí eu falei assim, você chegou. A parada mudou porque você chegou. E você chegou não é porque
eu fui obrigado a assumir uma responsabilidade ou uma irresponsabilidade de ter feito algo e deixado que, vamos ver se vai acontecer, se rolar, rolou, e aí eu sou obrigado perante justiça, perante não sei o que, a cumprir alguma coisa, o que não é de fato obrigação, porque se fosse obrigação, dava cadeia, não dá. Mas assim, foi diferente, assim, saca? Então assim, é por escolha, não é por obrigação. A gente se ama e tem a relação de pai e filho por escolha. O que eu acho até melhor. Sim. Então, assim, Sim, não tem um dia que eu não chego em casa e não sai correndo pra pular no meu braço. Não tem um dia. Não existiu. Do dia que eu conheci, ou que a gente, né, estabeleceu a nossa relação de fato ali, até ontem não, porque ontem eu tava mais cansadaço, não sei o que lá, mas até anteontem, por exemplo, não teve. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas ele vai para o acampamento, você vai deixando o acampamento, como é que você não fica com saudade? Não. Então você não ama. Saudade e amor tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, ele tá num lugar saudável, cheio de criança, onde ele vai lá 2 vezes por ano, desde os 6, ele tá com 13, ele já virou... nem tá com saudade de vocês também. Tá com saudade da gente, porque ele tá feliz, ele tá amarrado, ele nem lembra que existe a gente, e se lembrar, tá errado. E a gente tem ali um curto período onde a gente vai se dedicar só a gente. Então eu tô ali, ó, eu tirei a minha armadura de pai, botei ela aqui, ó, do ladinho só, pra dar uma respirada. E a gente vai curtir ali, ó, homem e mulher. No meu caso, com a minha esposa. A gente namorandinho, curtindo, fazendo coisinhas, sabe? Tipo, sem a responsabilidade, porque a gente sabe se alguma coisa saiu um pouco do trilho, alguém liga pra gente, a gente investe aqui rapidinho e volta, como já aconteceu. Aconteceu lá no... Ligaram, eu falei assim, não, firmeza, tô chegando aí, segura aí que eu tô entrando no avião. Beleza, tá tudo certo. Bota a armadura, chego lá feliz e resolvo as coisas. E aí o olho dele, quando vê a gente, ele faz... Então as pessoas falam assim, é tão bonito quando você chega em casa e o cachorro vem e todo, sei o que, aí você faz festinha, sei o que lá. Cara, se seu filho não faz festa na hora que você chega em casa, alguma coisa tá errada. Então questiona você, a sua relação dentro da sua casa, pra saber o que você tá fazendo de errado, para que isso não esteja acontecendo. Pode não ser todo dia, mas numa frequência harmoniosa, pelo menos, para que o seu filho tenha brilho no olho na hora que te vê. Sim. Mais um Quero questionamento. fazer um adendo só, que eu tava me dando conta. Eu falei, a minha mulher materna o meu filho. A mãe também materna. Claro, sim. É mais uma, porque daqui a pouco dá uma... Não, imagina, pega um trecho, né? Isso distorce. Isso acontece. Sabe como é que só se pega esse trecho, joga pra lá... E aí edita pronto. É complicado. A mãe também materna, e materna muito bem, mas Sim. eu acho que o quanto mais amor só soma, né? Sim. Sim. Nesse aspecto Perfeito. do cuidado. Gente, Só agradecer. tá ótimo o esse papo. A gente ficaria horas aqui, mas a gente precisa encerrar. A gente quer que vocês deem seus recados, os livros, os seus projetos. Tem alguma coisa? Quer começar? Eu quero começar, então as pessoas vão ver isso Mostra aqui. pra aquela câmera. Ó, aqui, nós estamos lançando agora na Bienal dia 8 e dia 12, sábado agora, e o próximo sábado no estande da LPM, falando sério sobre adolescência, um guia para a família, ia se chamar Ciência Encontra Arte, alguém que escreve intuitivamente para adolescentes, aquilo que a gente estuda, fechando. Então é um glossário de A a Z, com A de amor bem baixinho, com A de automutilação, de autoestima, B de bullying, C de comer compulsivo e tudo, né? E justamente voltado para a família adolescente, para entender esse momento, né, que é um momento de transição importante na vida. E os outros livros aí estão aí, né, que são livros que, a partir daí, eu de um determinado tempo na minha vida, eu comecei a escrever para o povo aí, né? Sair daquele nosso nicho, eu brinquei assim, vamos parar de pregar para convertido. Então, vamos levar um pouco do conhecimento científico para o popular. Legal. Perfeito. Bruno. Olha, eu primeiro vou agradecer, obrigado demais por A ter gente me agradece. convidado aí. Te Acho agradece. o tema lindo e aprendi muito e tô louco para poder ali, ó. Levar o livro que você ganhou. Eu prometi aqui. Quanto mais leitura melhor, então leiam sempre, porque, cara, é uma fonte inesgotável de sabedoria. Tem o meu Instagram, que é @Bruno Lopes, eu faço live todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, às 6 horas. São 10 minutinhos só de live que eu faço devaneios do Bruno, que eu pego algum tema e a gente fica Já pirando ali assisti com a algum, galera, bem eu legal. fico falando algumas coisas.
não fica salvo nada, é justamente para poder ter o compromisso daqueles 10 minutinhos por dia, a gente poder pensar coisas, trocar, e aí a galera manda para mim ali alguma ideia de algum assunto para a gente poder refletir e tal. Nada é certo, nada é errado, a gente simplesmente fica falando e pensando em coisas que eu leio, ou coisas que eu ouço, ou enfim, coisas do que a gente está vivenciando aqui. Fragmentos provavelmente vão para lá também. Tem muita coisa lá no Instagram, tem nossa peça, tem nosso podcast, tem nossas coisas todas ali também. Entra lá que mas vai entra lá e se bastante. informa, tem palestra, então... Perfeito. Só chamar. Muita coisa. A gente podia ficar aqui mais umas 2 horas aqui nesse tema, né? Mas Renato M. Caminha. a gente vai botar Botem lá. no vídeo. Aí eu vou seguir você. Eu também. Aí, ó, já vai rolar um bate-papo. E a gente queria agradecer vocês que ficaram até aqui, que estão prestigiando a gente, né, nesses episódios todos, agradecendo todos os feedbacks que a gente tem recebido. E continuem se inscrevendo, dando like, pra gente trazer muito mais desses conteúdos incríveis pra A vocês. participação de vocês é muito importante pra gente conseguir continuar trazendo pessoas incríveis pra falar de temas. Acho que a gente teve a mesma ideia. Você decidiu escrever para fora da bolha, né, da área acadêmica dos psicólogos, e a gente criou esse podcast para tentar falar para as pessoas e não só para os psicólogos, né? Legal. É isso. Obrigada. Obrigada, gente. Demais. Obrigado. Foi muito bom.